Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto chamado Líder para a Reconstrução. Foi escrito pela irmã pastora Liane Nepomuceno para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como foi a pastora Liane quem escreveu o texto e não eu, vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Bom, agora que vocês já sabem disso, que eu não escrevi uma linha, só vou dizer aquilo que eu entendi. Vamos orar a Deus para que Ele nos ensine aquilo que nós precisamos aprender, tá bom? Senhor Jesus, que cada um de nós possa receber uma porção daquilo que Tu tens para nos ensinar, que nós possamos entender e colocar em prática. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20. E diz assim: há um momento em que Neemias vai inspecionar lá o muro de Jerusalém, né? Então ele diz assim: assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois saí discretamente durante a noite, levando comigo alguns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar a entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estavam fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Amém? Bom, o nosso texto se chama Líder para a Reconstrução e o nosso versículo é o 18. Fica aí com a Bíblia aberta, porque a pastora Liane ela faz referência a alguns versículos e nós vamos ter que voltar a ele. Então o versículo-chave diz assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Meus irmãos, Deus convoca uma liderança para o templo de reconstrução de Jerusalém, que era uma cidade totalmente destruída. Não tinha sobrado nada, os muros de Jerusalém estavam no chão. E Deus, escolhe então um homem como o canal do avivamento. Porque construir o muro é mais do que construir o muro. Reconstruir Jerusalém é mais do que apenas reconstruir a cidade.
era um momento de avivamento, era um momento onde as pessoas se encorajavam, elas estavam disponíveis para ver o que a bondosa mão do Senhor estava fazendo. E isso aconteceu com quem? Com Neemias, né? Com outras pessoas na Bíblia também, mas especificamente aqui nós estamos vendo como Neemias foi escolhido para ser usado como canal de avivamento. E assim, essa ação de Deus vem se perpetuando com os tempos. Neemias saiu da função de copeiro para chefão, para líder, o bem bom, aquele que coordenava tudo. Então vamos ver se ele era copeiro mesmo. Vamos lá no versículo 1. Diz assim, ó. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei e nunca tinha estado triste na presença dele. Então a gente vê aqui que ele estava de copeiro. E o que ele fazia esse cara? Bom, ele experimentava o vinho do rei. Se o vinho tivesse envenenado, o cara morria. Então era uma função importante, sem dúvida alguma, mas ele estava lá a serviço do rei. Então, o que a palavra está nos mostrando? Que o perfil deste líder que é guiado pelo Espírito Santo é preparado por ele. E nós vamos ver algumas das características desse líder através de Neemias. E o que a gente percebe nessa liderança? Bom, primeiro, o líder, ele observa tudo. Segundo, ele persegue o alvo. Terceiro, ele transmite confiança. Então, são 3 coisas importantes que nós temos que ter em mente. Ele observa tudo, ele percebe o alvo e ele transmite confiança. Bem, então vai lá no versículo 12. Diz assim, ó. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. O líder, para uma reconstrução, para um avivamento, observa tudo e percebe o que tem que ser feito. Então não é só olhar por olhar, ele tem visão. Então, com convicção, ele vai e começa a obra para não parar. Por isso que ele tem uma estratégia, ele observa tudo que tem ali, porque mesmo enfrentando oposição, dificuldades, ele vai seguir em frente. 2, ele percebe o alvo. Vai lá no versículo 20, que diz assim: e eu respondi, o Deus dos céus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Ele estava dizendo isso para quem? Para Tobias, para Gesem e para Sambalate, que eles estavam tirando sarro, diziam que eles não iam conseguir. Então, repetindo, o líder do avivamento da reconstrução persegue o alvo com confiança. Por quê? Ele sabe que ele está nos braços de Deus. Ele sabe que Deus está nesse negócio. Essa é uma diferença entre um líder escolhido. Os seus olhos estão firmados no Senhor. Ele sabe que é o Senhor quem vai fazer a sua obra. Ele sabe que as suas ações, aquilo que ele pensa, tudo que ele tem em mente está comprometido com o objetivo que Deus colocou no seu coração. Por isso, ó, ele não desanima diante dos obstáculos. E a última coisa está no versículo 18, que diz assim, ó. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar esta obra. Ora, um líder deste tipo, deste naipe, transmite confiança. Não é um medroso, um babaca que deixa as pessoas em dúvida. Não, ele transmite confiança. Ele sabe quem está no comando, ele sabe quem está abençoando o projeto. Ele tem a capacidade para quê? Para fazer com que as pessoas se tornem pessoas comprometidas. Lembra que eles falaram? Não, vamos fazer sim. Então, uma obra de reconstrução e avivamento necessita de quê? De força humana comprometida. Não é de gente frouxa, não.
é de gente que realmente se compromete, ó, põe as mãos na obra. Isso promete o quê? União. As pessoas estão juntas. Por quê? Elas sabem que o líder vai levá-las à vitória, porque o líder segue a Jesus Cristo. O sopro de Deus vem e as vidas, todas elas que estão envolvidas nesse projeto, são impactadas. Assim como Neemias, nós podemos ser convocados por Deus para liderar algum tipo de reconstrução, qualquer que seja ela. Às vezes é uma reunião de oração, às vezes é um vídeo como esse, às vezes é juntar as pessoas para dar uma cesta básica, às vezes é você juntar as pessoas para ensinar alguma coisa, para dar uma aula, para discutir a Bíblia, enfim. Não sei que tipo de reconstrução Deus pode estar colocando no seu coração. Mas o importante é que você saiba que a qualquer momento Deus pode liderar algum tipo de reconstrução, seja de vida, talento, missão, a gente não sabe o que. Então, você já pensou em ser usado por Deus para realizar alguma obra de reconstrução? Pense nisso. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim. A palavra de ordem é: prossiga. Eu me despeço aqui com o meu abraço diário e fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, irmãos. Parece um laço. Quero também que os irmãos saibam que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas e, lógico, poderão liderar uma reconstrução, porque estão pautados naquilo que o Senhor tem para eles. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.